Eu vou dizer, porque eu estou sentindo hoje falta de duas pessoas aqui. Uma delas é o companheiro Zé Alencar, que se foi. E a outra, companheiro Chagas, eu acho que foi um equívoco, não sei se da UNE ou de quem cuida da agenda, mas eu tenho certeza que se a presidenta Dilma soubesse o que ela ia encontrar aqui, ela estaria hoje aqui participando desse congresso, porque a gente poderia dizer, nunca antes na história do Brasil, uma presidenta mulher participou pela primeira vez do Congresso da União Nacional dos Estudantes. Certamente ela teve um compromisso muito grande para nos vir. Eu queria te dizer, Chagas, que eu era para estar hoje no Egito, na Biblioteca de Alexandria, falando para a juventude sobre democracia, e também na Tunísia para falar para os partidos políticos sobre democracia. E até quinta-feira estava certo que eu ia para o Egito e para a Tunísia, quando eu fiquei sabendo do Congresso da UNE. E eu então pensei comigo, como é que eu posso falar de democracia para a juventude do Egito se eu tenho um encontro democrático dos estudantes brasileiros e eu não vou estar presente? Então, eu resolvi. Eu tenho outras oportunidades para ir ao Egito e para ir à Tunísia, mas o Congresso da UNE só daqui a algum tempo, então eu não poderia faltar nisso. Até porque quando a gente chega aos 65 anos de idade, a gente começa uma contagem regressiva e a gente precisa saber que o tempo e a natureza são implacáveis. Mas eu queria dizer para vocês da minha alegria. Eu estou há 6 meses fora da presidência, já tenho feito muitas reflexões, já viajei 20 países, já viajei mais do que eu viajava quando era presidente da República, e hoje eu tenho analisado algumas coisas. Eu tenho feito muitas palestras, e todas as pessoas que me convidam para fazer palestra, nós discutimos qual é o tema que a pessoa quer que a gente fale. Se é sobre meio ambiente, se é sobre guerra do Afeganistão, se é sobre os ataques, sabe, à Líbia, se é, sabe, o Iraque, se é... As pessoas não querem. As pessoas querem saber o seguinte, o que vocês fizeram no Brasil, que o Brasil deu tão certo? Como é possível? Ou seja, como é possível elevar 39 milhões de brasileiros à classe média e como é possível tirar 28 milhões de pessoas da extrema pobreza? Como é possível? Eu tive no Chile a semana passada, Fernando Haddad, e estive conversando com o presidente Pinheira sobre o ProUni, porque tem uma movimentação muito forte dos estudantes lá no Chile, porque lá até nas escolas federais os estudantes pagam. E eu tive com o presidente Pinheira e eu falei, presidente, eu se fosse o senhor, mandava o seu ministro da Educação e conversar com o ministro da Educação da presidenta Dilma, ou convidaria para ele vir aqui para explicar como foi possível a engenharia de criar condições para que jovens pobres da periferia pudessem estudar e fazer um curso de universitário e poder ouvir aqui hoje, numa única voz, vocês gritarem que filha de pedreiro pode ser doutora. Tem gente, eu sei que tem gente que não gosta. Não pense que é unanimidade você virar doutora, não. Porque tem uma parte da elite brasileira que acha que estudar medicina é para elite, não é para pobre. Pobre tem mais é que ser paciente. Então, quando a gente começa a ver
gente da periferia, que estava predestinado a não estudar depois do 2º grau, fazer jornalismo, medicina, direito. Você estava comigo, Chagas, e o Fernando Haddad, em Caruaru, em Pernambuco, quando nós pedimos para fazer uso da palavra a mãe e o filho que são estudantes do ProUni. Somente um programa como esse é que pode permitir que pessoas de 60 anos possam entrar na universidade e fazer um curso que teve vontade de fazer a vida inteira e não podia. Tem gente que não gosta, porque tem um tipo de gente que, independentemente de ser de esquerda ou de direita, ele vai estudar em qualquer lugar. Se não der no Brasil, ele vai para a Europa, ele vai para os States, ele não está preocupado. Eu lembro quando nós criamos o ProUni, o que eles diziam? Esse tal de Lula, oferecendo bolsa para pobre, vai nivelar o ensino por baixo. Como se a questão social medisse a competência e a inteligência das pessoas. E precisou muita dedicação do ministro Fernando Haddad, e aqui eu quero ressalvar, precisou de muita compreensão dos companheiros da UNE e da UBS para que a gente vencesse a guerra e mostrasse que era importante criar um programa como o ProUni, para garantir que todos tivessem oportunidade. A mim não me encantava aquele discurso de uns 15 anos atrás, e eu conversei muito com os meninos da UNE, que era o seguinte: ensino público e gratuito. E cada vez que falava isso, a gente via nascer uma universidade particular em São Paulo. São Paulo, que é o estado mais rico da federação, tem quase 90% dos estudantes universitários em escolas particulares. Então, o nosso discurso era feito para quem em São Paulo? Para a USP e para a Universidade Federal de São Carlos e para uma outra. Ou seja, na hora que a gente cria um programa como o ProUni, e que o Fernando Haddad disse que o ano que vem vai ter 1 milhão de jovens estudantes, a UNE conquistou uma coisa sagrada que a tua geração conquistou, Chagas, que nenhuma outra conquistou, que é o direito. Que com o mesmo orgulho de ir na porta da Universidade Federal falar ensino público e gratuito, e na porta de uma universidade particular dizer que nunca antes na história do país a gente teve um FIES que garantisse aos estudantes seguro, pago pelo próprio governo, para que nenhum brasileiro, independente das condições sociais, pode deixar de estudar hoje, porque não só o governo empresta, como o governo garante. E se estudar medicina e for trabalhar no SUS, não paga. E se for ser professor, também não paga. E quem vai pagar, e quem tomar dinheiro emprestado e for pagar, se o curso for 6 anos, ele só vai pagar depois de 12 anos, não é isso? Ele se forma, depois ele vai ter mais um tanto, igual o tempo do curso para pagar. Se é medicina e é 6 anos o curso, ele vai se formar, depois de 6 anos formado é que ele vai começar a pagar. Mas se for uma pessoa com a visão da Vanessa e for trabalhar no SUS, não paga nada. Portanto, está quite a educação da medicina. Pois bem, essas coisas, eu lembro, porque quando a gente chega em casa, que a mãe da gente coloca a comida e o prato está feito, a gente não lembra do sacrifício que ela fez para fazer aquele prato. A gente não pergunta se teve dinheiro para comprar as coisas, se teve dinheiro para comprar. Às vezes a gente reclama. Eu lembro quando esses meninos, liderados pelo Fernando Haddad, me propuseram criar o ReUni. O que era o ReUni? O ReUni era um jeito que nós queríamos fazer para permitir que mais estudantes pudessem entrar na sala de aula para fazer universidade. E nós queríamos aumentar de 12 alunos em média por professores para 18 alunos em média para professores, como é na França. Pois teve um tipo de gente que não quis. Teve um tipo de gente, certamente nenhum pobre. Certamente nenhum pobre. Certamente ninguém. Que ousaram quebrar reitorias,
ousaram dizer que a gente iria inchar a universidade. E aí, o que a gente provou, na verdade, é que nós saímos de 113 mil alunos, que era a renovação anual brasileira, para 227 mil alunos. Ou seja, nós dobramos o número de jovens que entrou na universidade. Talvez ainda tenha gente no Brasil que acha que o Brasil tem que dar oportunidade apenas para 30% da população. Tem gente que acha que pode dar apenas 30%. E nós achamos que é o seguinte: nós achamos que esse país só será justo, efetivamente, o dia que todos, sem nenhuma distinção, tenham oportunidade de estudar, de trabalhar, de ter acesso à cultura, ao lazer e de poder participar da vida política desse país. Veja, nunca antes na história desse país, um ministro da Educação e um presidente da República tinham se reunido com todos os reitores de uma só vez. Nunca. Reitor era como se fosse uma doença. O presidente, às vezes, se reunia com um reitor se ele estivesse sozinho. Se tivesse dois, já era uma passeata. Se tivesse três, era um motim. E se tivesse quatro, seria uma revolução. Nós nos reunimos todo ano com todos os reitores das escolas técnicas e das universidades brasileiras. E posso garantir para vocês que esse dedo que eu perdi não foi de nenhum reitor e de nenhum estudante. Portanto, nós exercemos a democracia como poucas vezes ela foi exercitada em algum país do mundo. Me orgulho, Fernando, me orgulho de viajar o mundo falando do exercício da democracia que nós praticamos nesse país. Eu lembro e conto em todo lugar. Eu lembro do dia que eu decidi, e está aqui o meu companheiro Luiz Dulce, que foi o ministro secretário-geral da Presidenta da República e agora está comigo no Instituto. Eu lembro quando foi a discussão para eu participar do congresso da GLTB. Cada dia vocês inventam um nome, GLBT. Ou seja, eu lembro que dentro do gabinete começa a aparecer gente dizendo assim: ô presidente, precisa tomar cuidado, presidente. E se alguém beijar o senhor, presidente? E se alguém lhe agarrar de forma... Assim, criaram... Se a gente for... Eu lhe devo deixar me agarrar. E aí, eu fui no congresso que era para quebrar um tabu. Por que na hora de pagar imposto de renda não se tem preconceito contra esse tipo de brasileiro? Por que quando é para votar não se tem preconceito? Ora, eu lembro do dia que teve um debate em Brasília de que os cães-guias dos cegos não poderiam entrar na igreja, que não poderia entrar no metrô ou não poderia entrar em shopping. Era como se o cego fosse para uma igreja, tivesse que largar o cachorro na porta, deixar os seus próprios olhos na porta. O que eu fiz? Levamos os cegos e os cachorros para dentro do Palácio do Planalto. Mais de 500 portadores de deficiência lá dentro, com seus cães-guias, e nenhum cachorro fez cocô ou xixi dentro do Palácio do Planalto. É importante lembrar que nós fizemos 73 conferências nacionais. Não houve uma única coisa nesse país que não tenha sido decidido em conferência nacional, que tinha como resultado as conferências municipais, as conferências estaduais, participando por volta de 5 milhões de pessoas. Nunca antes na história do país, um presidente teve coragem de frequentar tantas universidades como eu frequentei, conversar com tantos estudantes, conversar com tantos professores e ser tratado da forma mais civilizada que um ser humano pode ser tratado. Nunca houve nenhum problema. O único problema que houve foi em Sorocaba, que era presidente, acho que era o Peta ainda, da Uni, e eu lembro que nós fomos inaugurar um prédio provisório para começar a aula na Universidade de Sorocaba.
E quando eu cheguei lá, tinha um pessoal gritando: "Ô presidente Lula, aqui não tem democracia, bateram na gente, bateram na gente." Eu estava chegando, eu não sabia, não sou policial, não ia investigar, mas fiquei assuntando o que era. O que era? Um grupo de estudantes de São Carlos foram para Sorocaba para evitar inaugurar uma universidade provisória, porque não tinha restaurante. Era provisória, a gente estava fazendo a nova. O que a gente queria era começar o curso. E aí, a cooperativa de catadores de papel, que já tinha gente querendo entrar na universidade, do catador de papel, e os metalúrgicos resolveram dar um arroxo nos estudantes de São Carlos, sabe? Para eles ir proibir estudar em outra universidade, mas em Sorocaba os estudantes queriam estudar. Eu acho, companheiros e companheiras, que a Uni vai ter muito trabalho daqui para frente. Primeiro porque a presidenta Dilma vai fazer mais e melhor do que nós fizemos. Segundo, ela vai fazer o Pronatec, que é a perspectiva de colocar mais de 6 milhões de jovens para estudar uma profissão. Segundo, nós tínhamos proposto 1.600 creches, ela está propondo 6.000 creches até o final do mandato. A creche não é fácil, porque tem que fazer convênio com as prefeituras e às vezes demora um pouco para fazer. Depois, ela vai inaugurar, até o final do mandato dela, desse primeiro mandato, obviamente, mais 200 escolas técnicas. E eu tenho certeza, companheiras e companheiros, que se eu conheço a presidenta Dilma, a Uni vai trabalhar muito mais. Porque é o seguinte, ô Chagas, quem assumir a Uni a partir de amanhã, acabou essa história de vocês ficarem só fazendo discursinho na porta de universidade pública, porque agora vocês vão ter que ir na porta das universidades privadas. Vocês vão ter... Vai ter que preparar um discurso, carro de som, banca para inscrever os estudantes das particulares que querem os fiéis. E se a faculdade não quiser, vocês têm que brigar, denunciar o governo, fazer com que o governo banque elas para ter. Vocês vão ter que pedir para as faculdades particulares colocar uma banca de inscrição para os jovens que querem bolsa de estudo. Vai ter um trabalho imenso que vocês vão ter. Um trabalho imenso. Eu, esse ano, fiquei meio puto com vocês porque não foi feito isso. Ou seja, eu acho que o programa era novo, entre a gente anunciar, e eu acho que a Uni não foi desperta. Porque entre a gente anunciar e acontecer o programa leva alguns tempos. Porque nós fizemos uma reunião, o Banco do Brasil ficou de fazer o avalista, mas entre a gente aprovar e a burocracia fazer leva um tempo. E eu acho que a Uni ficou preocupada, falou, vamos deixar primeiro consolidar